Olá pessoal, dando continuidade com as ferramentas de linha do CorelDRAW, hoje iremos falar especificamente sobre a ferramenta Bezier, que é uma das ferramentas mais clássicas do programa, tá? Aliás, foi uma das primeiras ferramentas do CorelDRAW, tá? Hoje muita gente acabou esquecendo ela, até porque muita gente tem uma certa dificuldade em trabalhar com essa ferramenta, sendo que a ferramenta Polylinha ou as ferramentas de mão livre é muito mais fácil, né, de você trabalhar do que a ferramenta Bezier. Tá? Então vamos ver como é que ela funciona. Vamos ver pelo menos as diferenças. A ferramenta Bezier está aqui no grupo de ferramentas de linha, por padrão, é a terceira ferramenta de cima para baixo. Vamos começar a pegar umas diferenças. Diferente da mão livre e da polilinha, quando você dá um clique, ele amarra o ponto, vocês vão ver que você não está vendo a linha aqui, ó, mas o meu ponto está amarrado, marcado com esse pontinho azul. Tá? Se eu der um clique aqui, ó, ele vai fazer sempre um segmento linear, tá vendo? Olha lá. Se eu quiser interromper, né, essa linha a qualquer momento, só basta teclar a barra de espaço. Aqui eu interrompo, olha lá. Então aqui nós criamos um segmento linear aberto. Eu quero fazer um segmento linear fechado, então vai clicando. Ó. Depois você vem aqui, ó, ele vai mudar o formato do cursor. Ó. Vê aqui, eu já tenho um objeto fechado, mas isso um objeto com segmentos lineares. Eu posso estar fazendo o segmento curvo de forma direta, tá? Então vamos pegar aqui, ó, dou um clique, amarrei o ponto. Agora eu vou dar um clique e não vou soltar, tá? Ó, agora eu faço aqui, ó, eu arrasto e aí eu consigo ter a ação sobre uma das alças de controle, tá? A partir daqui eu tenho duas opções, tá? Ou eu continuo obedecendo a curva de Bezier, ou seja, esse nó, tá? Ele está com a alça posicionado aqui e aqui. Tá? Então, se eu clicar aqui, ele vai acompanhar a curva de Bezier. Tá? Ou eu tenho a opção de vir aqui, ó, e dar dois cliques, tá certo? E a partir daqui ele vai ter uma outra ação. Ó. Ele vai sair a partir de lá. Ó, tá? Vocês viram que ele saiu a partir do nó. Tá? Um segmento linear. Vou voltar. Agora eu vou deixar a alça de controle. Se eu clicar aqui, ó, ele não vai fazer o segmento linear, ele vai acompanhar a curvatura. Quer ver? Ó? Olha lá. Olha a diferença que está aqui. Então, vou repetir o processo, porque isso aqui gera muita dúvida com o pessoal, né? Então, vamos lá. Primeira ação. Clico, amarrei o ponto, dou clique, faço a curvatura. Vou fazer até uma curvatura um pouco maior aqui agora, tá? Ó, meu ponto de controle está aqui, tá? Se eu não apagar esse ponto de controle, tá? Ele vai obedecer. Ou seja, mesmo que eu dê um clique aqui, ó, como se fosse um segmento linear, né? Ele não vai gerar uma linha daqui até aqui. Ele vai acompanhar a curva de Bezier. Olha lá. É isso que ele faz, tá? Vou voltar. Agora eu vou dar dois cliques aqui com a ferramenta Bezier mesmo selecionada. Dois cliques no último nó. Vocês vão ver que o último ponto de controle, ele sumiu, desapareceu, tá? E agora, a partir daqui, você já vai ter um segmento linear aqui, ó. Tá vendo? Então, essa é uma diferença que a gente vai ter que trabalhar aqui na ferramenta Bezier, tá ok? Bom, por que acontece isso aqui, né? Eu vou dar um exemplo. Vamos pegar aqui algumas linhas guias. Uma, duas, três linhas guias. Uma, duas, três linhas guias. Tá? Vou deixar aqui alinhar pelas diretrizes, que é alinhar pelas linhas guias. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar meu ponto inicial aqui. Vou amarrar o segundo ponto aqui. O meu terceiro ponto vai vir aqui. E minha alça de controle vai vir aqui, ó. Vamos ver a diferença que vai dar nisso aqui. Ó, a ferramenta Bezier. Amarrei o ponto, segundo ponto, vou levar minha alça de controle aqui, tá certo? Ó, a minha alça de controle está aqui, e agora eu vou dar um clique aqui, ó. Olha como é que ele acompanha, né, a minha alça de controle, olha só. Então eu vou pegar aqui a ferramenta forma, vocês vão observar que se eu pegar, aqui ó, olha lá, onde que está a setinha, né, da alça de controle. Então ele está obedecendo a curva de Bezier, é o cálculo matemático. Tá? Se eu quiser mudar essa curvatura a partir desse ponto, ou seja, que ele não faça isso aqui, ou que eu tenha que ter um segmento linear, então vou mudar a cor aqui, ó, vou clicar com vermelho, botão direito, vou dar um OK, ferramenta Bezier, iniciar no mesmo ponto, tá? No mesmo ponto, vou trazer a curvatura para cá, mesma situação, vocês vão ver que ele vai ficar idêntico, só que dessa vez eu vou dar dois cliques, e agora, vou dar um clique aqui, ele permite fazer o segmento linear. Ou, vamos voltar à ação. Vou dar dois cliques novamente, apaguei a linha de controle. Vou vir aqui
E agora eu posso mudar, tá vendo, ó, a forma como que eu estou trabalhando, tá vendo, ó? Coisa que não é possível fazer quando o cálculo matemático ele está habilitado, tá certo? Vamos apagar essas guias. Então, muitas vezes, quando você vai ter que fazer aquele trabalho de vetorização, ou de, melhor dizendo, né, de cópia de um desenho, se você não apagar a última alça de controle, você vai ter alguns efeitos indesejados, tá certo? Vamos voltar aqui para a nossa cor verde. Ok, olha lá, acionar a ferramenta Bezier, marquei o primeiro ponto, marquei o segundo ponto. Faço a curvatura e solto. Aqui é legal o seguinte também, tá? Caso você não consiga acertar a posição aqui da curvatura, tá? Pode ser que você colocou o ponto, o nó no lugar errado. Então, se você quiser mudar o nó, basta você segura, tecla Alt, ó, o que vai acontecer? Né? O meu nó fica solto, flutuante, aí você acerta a posição do nó. Acertei a posição do nó, solto. Olha só agora o que vai acontecer. Se eu tentar clicar aqui, ó, lembrando que ele vai fazer uma curvatura acompanhando essa alça de controle, olha só. E aí eu não consigo, como é que eu vou acertar isso aqui se ele fez isso, né? Tá? Então, por isso que o pessoal apanha bastante com essa ferramenta. Então, o que eu falei para vocês? Vamos voltar à ação. O que eu vou fazer? Vou dar 2 cliques, apaguei a alça de controle, agora sim eu dou um clique aqui, ó, e acerto. Ó. Não deu a posição, Alt, deixa o nó flutuante, solto onde que eu quero, e vamos ver aqui, ó, que melhorou. Dou 2 cliques, apaguei, opa, vou dar um zoom aqui, ó, 2 cliques, apaguei a última alça de controle, venho aqui, acertei, não deu certo, Alt, vou mudar um pouquinho aqui, ó, até, eu particularmente não gosto muito de trabalhar com isso aqui, mas, vamos lá, apaguei, dá o segundo, 2 cliques, apago. Então, sempre apagando a última alça de controle, tá vendo? Tá certo, pessoal? Então, dessa maneira que se trabalha com a ferramenta Bezier, tá? Então, só não pode esquecer de apagar a última alça quando você quer fazer esse sistema de cópias, né? Você tem que obedecer a uma linha que já pré-definida, né? Assim, então, se você não apagar essa última alça, você vai ter o efeito indesejado. Por quê? Porque o programa ele vai fazer a curvatura de acordo com o cálculo da curva de Bezier, que a gente já viu isso aí em aulas passadas, tá certo? Uma outra dica, a curva de Bezier, tá? Você pode também fazer o seguinte, se eu der um clique aqui, amarrei aqui, ó, vocês vão ver que eu tenho uma alça de controle nesse momento, tá? Então ele fica entre o suave, o que seria o suave? É quando você faz isso aqui na horizontal, ó, você pode prolongar ou reduzir o comprimento da alça de controle, tá? Ou quando você faz esse tipo de inclinação aqui. Isso aqui chama-se simétrico, nó simétrico. Então, nó suave, nó simétrico. Caso eu não queira que isso aconteça, que ele não altere o lado oposto do último segmento, tecla C, dê um toque na tecla C e observe o que acontece. Ó. Ele passa a ter o que nós chamamos de nó cúspide. Ah, mas não quero o cúspide. Só voltar a letra S. Então, S vai entre suave e simétrico e a tecla C passa para um nó cúspide, tá ok? Então, essa aqui é uma dica aí da ferramenta Bezier, tá? Lembrando que para encerrar o ponto, o segmento, basta teclar a barra de espaço, tá? Então, é dessa maneira que se trabalha com a ferramenta Bezier, tá? Quem quiser ir treinando um pouquinho, né? Tá? Basta tentar contornar esse cachorrinho inteiro com essa ferramenta. Tá? No começo eu acho que muita gente acaba apanhando, tá? Mas eu já vi muita gente com bastante habilidade em trabalhar com a ferramenta Bezier, principalmente em desenhos livres, tá? Sem ter que ficar copiando o desenho, assim, que nem a gente está fazendo aqui, tentando contornar a imagem desse cachorrinho aqui, tá certo? Bom, no próximo vídeo vamos falar sobre outra ferramenta que é a Polylinha. Até mais!